Irmãos, domingo que vem, o presbítero Cícero estará com vocês. Desde quando o presbítero Paulo pediu, na semana passada, para trazer uma palavra aqui aos irmãos, eu comecei a pensar sobre algo que tem me incomodado nesses 2 anos que estou aqui. Não sei se eu compartilho disso com alguns irmãos, mas 2 experiências também nesse último mês me fizeram tratar desse assunto que eu creio que ele é importante para a nossa vida cristã. É o tema da apologia ou da apologética cristã. Por quê? Nós temos aqui à nossa volta 2 templos de 2 seitas, os Mormons e também a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, bem próximo a nós aqui, e que nos últimos meses tem tido assim reuniões grandes, né? Você conhece essa seita? Você conhece alguém dessa seita? Talvez de Mormon seria mais fácil a gente conhecer alguém, né? E também um outro grupo que ataca muito aqui no nosso bairro, eu falo ataca, né, com todo respeito, e depois nós vamos explicar por quê, são os Testemunhos de Jeová, né? Testemunhos de Jeová, Mormons e Igreja Messiânica Mundial, né? Oi? Sim. Então nós temos esses grupos atuando aqui no nosso bairro. E as 2 experiências que eu vivi recentemente, coisa de um mês, primeiro foi ser apresentado por um irmão aqui da igreja, de uma pessoa que há 5 anos, por iluminação de Deus, tem lido a Bíblia. E ele e a sua esposa foram criados desde pequeno numa seita chamada Igreja Apostólica da Vó Rosa. Eu não sei quantos conhecem essa seita, né? Ela tem mais ou menos uns 40 ou 50 anos no Brasil. Ela foi fundada em Tatuapé, em São Paulo, por 3 brasileiros. E a Igreja Apostólica da Vó Rosa é um sincretismo religioso que mistura espiritismo, mistura catolicismo e mistura também um pouco de neopentecostalismo. E essa pessoa, há 5 anos, está estudando a Bíblia e se convenceu, pela iluminação do Espírito Santo, pela leitura da palavra, que tudo ali estava errado. A última coisa que fez com que ele realmente desistisse totalmente dessa seita, dos ensinamentos que ele recebeu, foi que a Vó Rosa é considerada o Espírito Santo, tá? O outro Consolador. Ela morreu já há alguns anos e o seu sobrinho, chamado Aldo, eu não vou me lembrar o sobrenome dele agora, o Aldo recebia todas as instruções da Vó Rosa, né? Eles não usam a Bíblia, usam só por conveniência, quando querem, mas esse Aldo faleceu há coisa de 3 meses. E o que haviam anunciado é o seguinte, que quando o Aldo morresse, aconteceria o arrebatamento da igreja. E não aconteceu, né? Então, esse querido irmão que eu tive a oportunidade de conhecer, ele está bem firme no Evangelho, mas enfrentando uma luta muito grande na sua casa, na sua família, porque a sua esposa não quer sair de lá. E disse o seguinte: se você abandonar a seita, eu te abandono também. Já pensou? Que situação? E ele tem filhos. E nós temos orado com esse irmão, fortalecido na fé, e com muito amor, ele resolveu acompanhar a esposa lá na seita, né? Mas tem procurado ler a Bíblia com ela, porque foi assim que ele conheceu a verdade, né? E tem procurado também orientá-la, buscando orientação do Espírito Santo de Deus para conduzir a sua esposa e poder dizer, né, como nós ouvimos aqui hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa seita tem coisas assim, se você depois quiser estudar um pouco sobre ela, eu vou te dar um caminho aí que você pode estudar e ver as barbaridades que existem ali. Este Aldo, antes de morrer, estava respondendo um processo de estupro, tá, de várias pessoas. Em 2000 e pouco, saiu uma reportagem também na televisão a respeito dessa seita, que também para mim é nova no sentido de conhecer mais profundamente, tá? E a outra experiência que eu vivi foi uma pessoa que lá no Jardim Conceição, morava ali próximo, e nós começamos a compartilhar o Evangelho com ela, ela estava muito interessada,
inclusive tinha saído de uma seita oriental. Ela descobriu que aquilo lá estava tudo errado, não preenchia a vida dela, e ela chegou um dia com uma pasta cheia das coisas que ela usava nessa seita, né? E ela disse, pastor, eu vou jogar isso aqui fora. Não, deixa aqui comigo que eu vou estudar isso aqui, né? E guardei lá comigo, e eu perdi o contato com essa pessoa. Depois de algum tempo, semana retrasada, ela me achou no Facebook e disse, pastor, que bom revê-lo. E começou a dizer, olha, a minha casa está uma bênção, o meu filho vai ser missionário, vai para os Estados Unidos, a minha filha se converteu também, está na congregação, e eu também estou na igreja de Jesus, e pronto, e foi falando, e eu fui perguntando para ela, mas você está em qual igreja? Qual igreja que você está firme? É na igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, a igreja dos Mórmons, né? E como eu criei um relacionamento com essa pessoa, quando ela esteve lá na igreja do Jardim Conceição, eu com muito carinho e amor e respeito que eu devia a ela, eu escrevi algumas coisas, eu pensei assim, ela nunca mais vai querer me ver, né? Mas não, ela respondeu assim, pastor, a sua palavra é muito importante para mim, né? Por quê? Porque não era um desconhecido para ela, né? E assim nós pudemos indicar algumas leituras para ela fazer, e eu estou aguardando o retorno dela. E marquei com ela, disse, eu quero conversar com você, para que você não seja enganada novamente, né? Então, é uma pessoa que está precisando realmente conhecer a palavra de Deus. E, por fim, uma experiência que eu vivi quando inauguraram o Templo Mórmon aqui maior na Estrada de Souza. Eu não sei quantos foram visitar. Foi aberto para visitação. Eu era pastor na Igreja Central e recebi um convite lá. Eu pensei assim, primeiro, que afronta, né? Mas não, eu falei assim, é uma oportunidade de conhecer ali pessoas, né? E fui. Tem todo um ritual lá para se visitar aquele templo, você tinha que calçar uma flanelinha, né? Um templo muito suntuoso, tinha uma pessoa que serviu de cicerone da gente, uma recepção assim, primeiro você entrava numa tenda, via uma filmagem, um vídeo, né, falando sobre a Igreja dos Mórmons nos Estados Unidos, e eles foram apresentando, eu não conhecia, né, muitas coisas ali, muitas coisas relacionadas ao Antigo Testamento, mas o que me chocou mais foi ao final. A pessoa que serviu de cicerone disse, agora deixa eu te apresentar um grupo aqui, você precisa conhecer esse grupo. Ele sabia que eu era pastor presbiteriano, né, e foi me apresentar uma pessoa, um grupo de pessoas, e disse assim, esse pessoal aqui era presbiteriano. Esse pessoal aqui era presbiteriano. Eu comecei a conversar com eles, e realmente eram presbiterianos. Há 40 anos atrás, houve uma divisão na igreja de Pinheiros, em São Paulo, e surgiu a igreja evangélica em Pinheiros. Igreja evangélica em Pinheiros. E eu conhecia alguns irmãos dessa igreja, porque eles vieram para Campinas. Um deles, o pastor Rony, filho de um diácono lá da igreja presbiteriana de Campinas, né, veio para cá. Só que os irmãos começaram assim, mas igreja evangélica em Pinheiros, nós estamos em Campinas. E um grupo não queria tirar o nome de igreja evangélica em Pinheiros. Então dividiu a igreja. Aí surgiu a igreja evangélica em Campinas. E eu, mais recentemente, quem vai para Barão Geraldo já viu ali uma igreja chamada Igreja Viva, à direita, logo depois daquela padaria alemã, quando você vai para o centro médico, né? O centro médico não, para o Hospital das Clínicas, Igreja Viva. Aquela já é uma subdivisão da igreja evangélica em Campinas, né? Então, nós vemos por aí muitas igrejas se dividindo por questões doutrinárias, muitas igrejas surgindo, seguindo o que o seu líder principal acha que deve ser a interpretação, e coisas estranhas surgindo aí, né? Se você for fazer uma busca na internet, né, de igrejas que surgiram no último ano, você vai ver os nomes mais estapafúrdios, né? Igreja do Cuspe Santo. É alguém que viu lá, né, o Jesus Cristo cuspindo e fazendo, e criou lá a Igreja do Cuspe Santo. Tem uma que eu passo sempre aqui, é Lareira de Deus. Deve pegar fogo aquela igreja, né? Lareira de Deus. São muitos rótulos, nomes os mais esquisitos, mas o problema maior é que muitos estão escravizados ao erro, ao engano,
e a apologética cristã cuida disso. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Os versículos 16 a 34. É um texto bem conhecido, e eu creio que esse texto nos ajuda a pensar um pouco em como fazer apologética cristã hoje. Daqui a pouco nós vamos ver o que significa essa palavra. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntassem: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram, e entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Que Deus abençoe a sua bendita palavra, que conta essa experiência tão marcante do grande apóstolo Paulo para nosso ensino, para o nosso crescimento nesta manhã. Nós vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir ao nosso colega e amigo Paulo, pastor Paulo, para que nos dirija a Deus nessa palavra de oração. Ele é pastor da igreja de Indaiatuba, está aí no seu período de férias, mas uma oração ele pode fazer. Vou pedir a ele que ore, vou passar o microfone aqui para ele. Deus Santo, Deus Eterno, nós te agradecemos pela bênção desse lindo dia, dessa linda manhã. Nós te agradecemos por tudo quanto já recebemos nesta manhã, na convivência com os irmãos dessa igreja,
na edificação da Tua palavra, na participação da ceia do Senhor. E agora, Deus, te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é regeneradora, transformadora, ensinadora, santificadora para a nossa vida. Pedimos agora que Tu uses o Teu servo na exposição da Tua palavra e que ele seja um instrumento afinado com a Tua vontade, ungido por Ti, e que nossos corações sejam preparados, adubados por Ti mesmo, pelo Teu Santo Espírito, para recebermos com alegria a Tua palavra e sermos assim santificados por ela, e sermos preparados para estarmos enfrentando, ó Deus, toda heresia, toda doutrina contrária à Tua palavra, que nós sejamos filhos obedientes à Tua palavra, e que estejamos no dia a dia rechaçando tudo quanto contraria a Tua palavra, que é a verdade absoluta para a nossa vida, a Tua palavra que é suficiente, a Tua palavra que é infalível, que é inerrante, a Tua palavra que é a verdade absoluta e santificadora para a nossa vida. Nós te agradecemos por esse momento de comunhão e agora de edificação, em nome de Jesus. Amém. Bem, quando nós falamos sobre este assunto, nós precisamos levar em consideração algumas coisas. Nós vivemos num país e num estado laico, onde todos têm a sua liberdade. Ela não pode ser retirada de ninguém. Temos a liberdade de culto na nossa nação. Mas isso não significa que nós não vamos defender os nossos ideais, não vamos pregar o evangelho puro e verdadeiro. E nós temos uma responsabilidade maior ainda, porque Jesus Cristo disse para nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a Jesus Cristo, experimentou a graça da salvação, sabe que esta graça realmente transforma e inunda a nossa vida, nos dá uma visão de vida totalmente diferente daquela que vivíamos, no engano, sem Cristo, sem salvação. Precisamos entender que o Deus desse século, né, o mundo jaz no maligno, ele tem procurado cegar o entendimento das pessoas para que elas não compreendam e conheçam essa verdade. Portanto, o apóstolo Paulo mesmo, na sua carta aos Efésios, quando fala da armadura de Deus, ele no final diz assim: olha, com toda oração e com toda súplica, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecidos os mistérios do Evangelho. Ele também foi comissionado, e a sua comissão foi para tirar as pessoas do reino das trevas e transportá-las para o reino do Filho do seu amor. Pela graça e a unção do Espírito Santo de Deus, ele estaria combatendo isso, as trevas. Nós entendemos que por detrás de cada engano, de cada mentira, o diabo, que é o pai da mentira, está atuando e tentando desviar as pessoas. E alguns perigos espirituais, perigos psicológicos e perigos morais que muitas seitas têm levado as pessoas. E aquelas pessoas que talvez aqui exista alguém que vivia numa seita e foi liberto do engano e do erro e pôde conhecer a verdade, mas as pessoas que a gente tem conhecido e que falam da libertação que experimentaram, falam que foram libertas de um jugo, muitas vezes de escravidão, quando a que muitas seitas levam os seus adeptos. Mas nós temos que respeitar, nós temos que viver, porque vivemos num país de tolerância religiosa. Senão nós vamos nos assemelhar a grupos como os muçulmanos, o islamismo, né, que avança com uma intolerância muito grande pelo mundo afora. Não. Nós entendemos pelas Escrituras que nós precisamos pregar a palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação de muitas que estão em escravidão. Então, nós precisamos fazer essas considerações. Mas eu gostaria que você também pensasse no século atual, marcado especialmente pelo relativismo e pluralismo. O relativismo diz o seguinte: olha, cada um tem a sua verdade, não existe uma verdade absoluta. Então, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, né? Esse é o século que vivemos, de relativismo.
e o pluralismo religioso, que cresce cada vez mais. Se você for observar, né, as novas seitas que surgem a cada dia, né, mostram esse pluralismo religioso muito grande, cada um servindo aí ao seu Deus, muitos confundindo o Deus verdadeiro com deuses estranhos, e por aí vai. Nós vivemos nesse século, e esses são os grandes combates que nós temos também na nossa vida que enfrentar. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de como tratar dessa questão, porque aqueles dias não eram nada diferente dos nossos dias. Antes de entrar no texto propriamente, eu queria que você desse atenção a esse tema, apologética em defesa da fé cristã. Essa é uma matéria que geralmente os seminários, institutos bíblicos e outros estudos fazem para a defesa da fé cristã. Você quer projetar lá? Faz favor. Eu estou vendo, mas vocês não, né? Isso. Obrigado. Há um texto lá em Judas, versículo 3, que diz assim, vamos ler juntos? Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiadas aos santos. Outras traduções diz lutasse, né? Lutando pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Só que nós precisamos entender batalha e luta naquela perspectiva de Paulo que diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, senão daqui a pouco nós vamos começar a agredir os adeptos das seitas. Não, a nossa luta é contra principados e potestades. E batalhar pela fé, lutar pela fé, significa isso. Empunhar, né, a espada do Espírito, que é também um símbolo da palavra de Deus, para que com a autoridade, no poder do Espírito Santo, nós possamos apresentar a verdade para as pessoas que estão sendo enganadas. Temos que sempre entender nessa ótica, senão nós vamos fazer uma interpretação que vai nos levar, nos conduzir à intolerância religiosa, e não é isso que queremos. Um teólogo, e também apologeta, falou a respeito da nossa existência da seguinte maneira, e eu achei muito interessante isso. O intenso percurso humano para encontrar significado para a vida, adorar algo, cobrir a culpa e para buscar orientação vinda do alto, é um traço universal e persistente dos seres humanos. Por isso que nós vemos a proliferação das seitas. Eles estão em busca de um significado da vida, eles querem adorar algo, eles querem ser espiados da sua culpa, do seu sentimento de culpa, eles querem buscar orientação vinda do alto, e isso é um traço universal e persistente dos seres humanos, o que leva alguns estudiosos de religião a pensar que o nome de nossa espécie deveria ser homo religioso, ou homem religioso, em vez de homo sapiens, o homem racional. Isso mostra realmente um traço da nossa existência e da nossa vida. Essa palavra apologia, ou apologética, de onde vem? 1 Pedro 3,15, vamos ler juntos? Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor. Eu quero já destacar isso, né? Porque é com mansidão e muito temor a Deus que nós devemos fazer a apologética ou a apologia. A palavra lá, responder, a palavra traduzida aí por responder, é no grego apologia, que significa defesa. E essa palavra sugere a ideia de defesa da conduta ou procedimento. Alguns estudiosos expressam-na da seguinte maneira: uma defesa verbal, uma palavra de defesa daquilo que alguém fez ou da verdade que alguém crê. E daí deriva, então, a nossa palavra apologética, essa área de estudo que, junto com a teologia, trabalham para o estabelecimento da verdade, da pregação do Evangelho, para que as pessoas possam conhecer realmente essa verdade que liberta. Tá bom? Então, daí vem essa palavra apologia.
Agora, antes de confrontar as pessoas, antes de evangelizar aqueles que estão vivendo nas seitas, no engano, nós precisamos pensar primeiro naquilo que cremos, o que fazemos com aquilo que cremos. Você conhece as principais doutrinas bíblicas? Eu nem falei aqui as principais doutrinas da nossa igreja, né? Porque pode parecer também um sectarismo, né? E um proselitismo. Mas nós entendemos que, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos, maior e breve, são a exposição clara do que a palavra de Deus nos ensina sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a vida. Você sabia que nós temos uma classe aqui que estuda a Confissão de Fé e os catecismos, né? É a classe beta. A classe alfa é para aqueles que estão começando, é a classe de catecúmenos, que vão aprender as doutrinas básicas, simplesmente. Aqueles que estão chegando, né? E que querem conhecer um pouquinho. Eles publicam a sua fé em Jesus Cristo e a nossa igreja tem a preocupação de dar a eles a oportunidade da classe beta, a classe seguinte que estuda as principais doutrinas da nossa fé, que entendemos que são reveladas e estão claramente expostas nas Escrituras Sagradas. Então nós precisamos saber primeiro naquilo que cremos, precisamos conhecer a verdade. Eu ouvi há muito tempo que diz que as pessoas são treinadas nos Estados Unidos para identificar notas falsas, né, os dólares falsos, conhecendo muito bem a nota verdadeira. Eles passam a estudar minuciosamente como é o dólar americano, né, para que quando surgir uma nota falsa, eles já percebam logo que aquela nota é falsa. É assim que nós vamos realmente identificar o erro, quando conhecermos a verdade, quando estivermos certos daquilo que cremos. Tá? Então, a minha pergunta primeira é essa: você está bem certo do que você crê? Você tem sido um estudante assíduo das Escrituras Sagradas? Você tem bebido desta fonte? A palavra de Deus tem sido este prumo, né? Esta régua de medir o que é verdadeiro e não? Porque só conhecendo a verdade que nós vamos poder identificar a mentira. Muitas pessoas estão sendo enganadas, né? Não, mas olha, essa pessoa que eu estive recentemente, sabendo que foi para a Igreja dos Mormons, né, ela escreveu lá, não, mas aqui, olha, se fala sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, sobre Deus Espírito Santo, aqui eles creem em Jesus Cristo, falam em nome de Jesus Cristo, mas se conhecerem as doutrinas mormons, nós vamos ver que eles não creem assim. São 3 deuses para ele, é totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus fala. E eles estão totalmente longe das Escrituras, porque ao lado das Escrituras, eles têm o livro dos mormons, da revelação que eles receberam, e aquilo é palavra de ordem para eles. Né? Então, muitas pessoas estão sendo enganadas. Olha, mas igreja apostólica, né? Essa igreja deve ser boa. Mesmo que seja da avó Rosa, né? Mas deve ser uma igreja boa. Aí você entra para conhecer e você vai perceber que não tem nada de cristão. Quantas pessoas, porque não conhecem de fato a verdade, estão sendo enredadas e levadas pelo engano. Vamos voltar ao texto de Atos 17. A antiga cidade grega de Atenas era muito parecida com as cidades de hoje. Muita cultura, muito conhecimento e religião, mas desconheciam a verdadeira crença. Era uma cidade tão impressionante que os jovens de Roma queriam estudar lá, queriam se formar lá. A cultura era muito grande, a arte era muito grande, e Paulo passou por aquela cidade. Se você percebeu na leitura que fizemos, o versículo 16 começa assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas. Ele estava ali apenas para esperar os seus companheiros de viagem missionária para seguir viagem. Mas Paulo era um homem conduzido por Deus. E aonde Deus o levasse, ele estaria sempre preparado para responder a qualquer um a razão da sua fé. E ele estava ali não se preocupando a princípio de fazer nenhum debate, não estava ali a princípio para destruir os deuses do Areópago em Atenas, não.
Ele estava ali apenas de passagem, mas Paulo era um servo do Senhor. E o apóstolo Paulo teve uma experiência que serve de modelo para aquilo que devemos fazer com a nossa crença, com aquilo que cremos, com aquilo que professamos. Paulo era um homem muito bem preparado. Ele talvez teria aí 2 doutorados, né, se a gente fosse comparar alguma coisa da nossa época. Ele era um homem erudito, um homem que ganhou cidadania romana, era um homem intelectualmente muito preparado. Ele considerou tudo isso como esterco, né, como perda, para ganhar a sublimidade da graça de Cristo Jesus. Mas, mesmo assim, ele usou certamente a sua cultura e a sua capacidade para analisar algumas coisas que estavam acontecendo ali. Ele conhecia muito bem tudo aquilo que estava ali em Atenas. O apóstolo Paulo, então, teve uma experiência que nós temos tido diariamente, principalmente numa cidade como esta, Campinas, um grande centro cultural, onde nós observamos, né, as mais variadas etnias aqui, culturas aqui, filosofias aqui, grandes universidades, cidade onde muitas seitas têm aqui como algo importante para avançar por este país, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, né, teve em Campinas, né, um centro muito forte de missionários, é uma cidade muito importante nesse aspecto. E nós convivemos no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudo, nas universidades, com as mais variadas filosofias, algo parecido com o que o apóstolo Paulo experimentava ali. E como ele reagiu, crendo no Deus vivo e verdadeiro, como ele reagiu diante daquilo que causou a ele também uma grande preocupação. Veja ali que ele se revoltou em face da idolatria dominante naquela cidade. No seu interior havia esse sentimento de revolta e certamente de tristeza, porque aquelas pessoas estavam perdidas no engano, sem Deus, sem Cristo e sem salvação. Mas qual foi a sua atitude? Primeiro, Paulo conhecia muito bem aquilo em que ele cria. Tá? Antes de eu passar esse ponto, vamos lembrar que a sua conversão foi um verdadeiro lampejo, né? Ao meio-dia, sol escaldante, na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Cristo que transforma realmente a sua vida. A verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. A luz de Cristo. Mas Paulo não entrou imediatamente para o trabalho missionário e apostólico, não é verdade? Ele passou 3 anos no deserto da Arábia, e alguns estudiosos, estudando ali o Novo Testamento, as suas cartas, acham que ele levou mais ou menos uns 13 anos até ingressar realmente no seu ministério apostólico e nas suas viagens missionárias e nas plantações de igreja. Era um homem, então, que estava deixando o judaísmo, qual ele conhecia muito bem, e agora, pela revelação do Senhor Jesus Cristo, ele estava entendendo o que tudo aquilo significava, e a sua vida estava sendo bem transformada. Então, Paulo conhecia muito bem aquilo em que ele cria. E por isso que ele podia viajar por toda aquela região, e por todos os lugares e círculos, e conviver com todas as pessoas de maneira certa, de maneira convicta, porque ele conhecia muito bem aquilo que ele cria. Esse é o primeiro ponto aqui que nós queremos destacar. Você deve conhecer seu próprio sistema de crenças antes de aprender sobre o sistema de crenças das outras pessoas. Isto requer estudo bíblico pessoal e sistemático, assim como o envolvimento pessoal com outros crentes que fazem o mesmo. Nós precisamos conhecer bem. E a escola bíblica dominical, por exemplo, é uma escola que não tem formatura, não. Às vezes a gente quer fazer a formatura aí de uma classe, né, mas não tem, não. Essa escola aqui é para a vida toda. O estudo da palavra de Deus deve ser diário e deve ser sistemático. Aqui alguns conselhos para você. Não deixe
de participar também desta maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Classe Visão Bíblica, classe Beta, classe de casais, outras classes que te oferecem oportunidade de aprofundamento bíblico. Se você tiver a oportunidade de ingressar num instituto bíblico, num seminário, num curso especial sobre algum tema bíblico que o seminário oferece, nós estamos numa região muito rica nesse aspecto. Faça isso. Hoje está se proliferando os cursos à distância e os seminários, né, e as universidades evangélicas estão oferecendo muitos cursos à distância. Você pode também fazer isto dentro da sua própria casa, no horário que te convier. Então, você tem todos os recursos possíveis para se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Valorize os grupos pequenos da sua igreja, os grupos que estudam a palavra de Deus, meditam nela. Procure ter uma biblioteca em casa, pelo menos uma enciclopédia bíblica, que você pode tirar dúvidas. Hoje, há bíblias no mercado aí para todo gosto, né? Onde há comentários. Nós valorizamos muito, né, a Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia que tem um recurso muito grande. Ao final dela você tem a confissão de fé, as nossas principais doutrinas. Bem, você deve estar dizendo, ufa, pastor, que trabalho grande. É isso mesmo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Era a ordem que Paulo dava ao seu pimpolho na fé, né? Timóteo, olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Agora, pensa aqui comigo. Como é que está a sua vida devocional? Como é que está a sua vida diária de comunhão com Deus? Quanto tempo você tem dedicado? Ah, pastor, mas a minha vida é muito atribulada, eu faço isso, eu faço aquilo, Nós temos perdido essa oportunidade que está diante de nós com facilidade para entendermos as Escrituras e termos sabedoria para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Pense nisso. Depois, nós vamos perceber que Paulo faz uma outra coisa, então. Ele vai conhecer as coisas a respeito das outras religiões. Quando você aprende sobre outras religiões, você começa a apreciar mais sua própria fé e torna-se mais sensível e compassivo em relação aos outros. Conhecer sobre outros sistemas de crença também serve para mostrar-lhe como Deus trabalha no mundo. É muito interessante isso aqui, porque existe até um livro que já foi reeditado, o Fator Melquisedeque, nós ouvimos hoje sobre isso, né? De missionários que vão para muitas culturas animistas, que cultuam os astros, né? Que cultuam outros deuses, e esses missionários começaram a identificar nessas culturas muitas coisas que poderiam servir de ponte para ligar ao Evangelho e à verdade. Por isso eles colocaram Fator Melquisedeque, porque Melquisedeque surge, né, de repente, de onde a gente não sabe, para onde a gente não sabe, é um tipo de Cristo ali, mas em cada cultura nós podemos encontrar algo de ponte. Assim também, quando nós começamos a aprender sobre outras religiões, nós vamos nos indignar como Paulo, vamos ficar tristes e ver como as pessoas estão sendo enganadas, né? Mas vamos poder encontrar alguma coisa que sirva de ponte para levar a pessoa ao conhecimento da verdade, ao entendimento da verdade. Então, nós precisamos, então, conhecer o que os outros acreditam. E Paulo, em Atenas, à medida em que ele caminhava ali naquela cidade, ele percebeu os ídolos que ali existiam, e isso o incomodou. Contudo, em vez de ele retornar à sua acomodação, a se afastar das trevas espirituais, o que Paulo faz? Ele saiu à praça. Ele foi à sinagoga, né? Mas depois ele saiu à praça e passou ali alguns dias, onde ele falava com todos aqueles que cruzavam o seu caminho. E na época, dois grupos existiam ali, os epicureus e os estoicos. Eram os dois maiores grupos filosóficos da Grécia.
e no que eles acreditavam. Os epicureus, se é que acreditavam nos deuses, pensavam que estes existiam, mas que não se interessavam por nada que dissesse respeito às pessoas, nem por elas mesmas. O fim último da vida, para os epicureus, era o prazer que as pessoas buscavam por meio da vida alegre e tranquila, distante da dor, especialmente da morte. Os epicureus, por viverem como se Deus não existisse, poderiam ser considerados ateístas materialistas. Não é muito diferente, né, do que a gente vê hoje em alguns grupos. E os estoicos? Eles acreditavam que Deus era a alma do mundo, que habitava em todas as coisas, eram panteístas, e que a vida feliz só poderia ser encontrada se vivessem como se fossem um com a natureza. Eram, para todos os propósitos, então, práticos, pessoas panteístas, que acreditavam que Deus estava em tudo e que tinham que se relacionar com tudo. Não há nada de novo, né, no cenário atual do que muitas seitas estão vivendo. E quando Paulo lhes falou sobre Jesus Cristo, eles acharam muito estranho. Parece que você está pregando deuses estranhos, diziam eles. Portanto, Paulo, que conhecia o sistema de crenças deles, provavelmente já vai tocar naquele assunto que vai realmente incomodá-los e despertá-los. E ele aproveita a ponte que existia ali, o altar ao Deus desconhecido. Imagine se ele não saísse pela cidade. Imagina se ele não visitasse aquele lugar e encontrasse ali algo que pudesse ligar aquela cidade e aquelas pessoas para lhes falar do Deus único e do Deus verdadeiro. Um comentarista diz o seguinte, que quando Paulo se referiu a Deus como aquele em quem vivemos e nos movemos e existimos, ele, na verdade, estava citando o poeta grego Epimênides, que escreveu: nós habitamos e nos movemos e existimos. Paulo conhecia a cultura grega tão bem que ele podia até mesmo citar os seus poetas. Depois de nos firmarmos na palavra, nas Escrituras, conhecer a cultura à nossa volta e conhecer as crenças daqueles que estão à nossa volta, para poder dialogar com eles, para poder lhes apresentar a verdade e encontrar alguma ponte que possa nos ligar a eles. Mas há mais um passo aqui importante. A melhor maneira para convencer as pessoas de que elas precisam de Jesus é, antes de qualquer coisa, construir um relacionamento com elas. Apesar de que Paulo não pôde permanecer ali muito tempo em Atenas, mas ele, nos dias que permaneceu ali, procurou contato com as pessoas, procurou relacionamento com as pessoas. Nós não vamos ganhar ninguém, principalmente um desconhecido, se nós chegarmos para ele já ofendendo, criticando a sua crença, dizendo que ele vai para o inferno, né, se ele continuar ali. Mas nós vamos conquistar essas pessoas se nós começarmos primeiro a nos relacionar com ela. Paulo Romero, um grande apologeta, que escreveu Evangélicos em Crise, Super Crentes, e que tem um site muito bom apologético que você pode consultar. Paulo Romero dizia que ele evangelizava os testemunhas de Jeová de duas maneiras. Quando algum deles batiam na porta da casa dele, se ele tivesse tempo, ele convidava essas pessoas para entrar. Bom, entre aqui, sentem aqui. Só que eu sou cristão, eu sou evangélico e eu quero fazer uma oração antes da gente começar a nossa conversa. E ele fazia uma oração de uma meia hora, mais ou menos. E na sua oração, ele apresentava todos os pontos, né, contrários que ele conhecia muito bem dos testemunhos de Jeová, exaltando a Trindade Santa, falando de Jesus. Então, se ele tivesse tempo, ele fazia isso. Se ele não tivesse tempo, o que ele faria? O que ele fazia? Ele disse assim: ó, você vai embora daqui. Você não vai em mais nenhuma casa aqui do meu bairro. Se você for,
eu vou falar para o meu vizinho quem você é, o que vocês pregam e as coisas erradas que vocês fazem. Porque na cabeça dele era o seguinte: o seu vizinho era aquele que às 10 horas da noite batia na sua casa e perguntava se ele tinha um medicamento para aplicar ao filho que estava doente. Aquele vizinho era a pessoa com a qual ele estava convivendo, né, passando muitos natais, muitos anos novos e fazendo uma relação muito grande. Essas pessoas iam certamente ouvi-lo. Essas pessoas certamente levariam em consideração aquilo que ele estava dizendo. Como aconteceu comigo, né? Eu receei porque fazia muito tempo que eu não via essa pessoa, mas ela disse assim: pastor, a sua palavra é muito importante, porque nós tivemos um tempo em que oramos juntos, onde eu ajudei, onde eu me preocupei, onde eu caminhei com essa pessoa, né? Ela então vai levar em consideração, e eu tenho plena certeza de que isso vai ser talvez uma porta para que ela saia do engano novamente e conheça a verdade em Jesus Cristo. E foi isso que Paulo faz. Paulo fez lá em Atenas. Ele se relaciona com aquelas pessoas, tá? Depois disso, depois de se relacionar com essas pessoas, de apresentar a sua crença, alguns disseram para ele: olha, nós queremos te ouvir mais. Depois nós vamos ouvir mais sobre você, sobre isso aí. Então prepare-se que quando você construir relacionamento com as pessoas, elas inevitavelmente perguntarão sobre sua crença. Você precisa então estar pronto para explicar sua esperança cristã. Essa deve ser a experiência de muitos aqui, talvez de todos, que tem um vizinho, uma pessoa amiga, ou alguém que em algum momento difícil da vida, principalmente na questão familiar, olha para você e diz assim: você pode me ajudar, porque você tem uma vida diferente, a sua família é diferente. E quando nós construímos relacionamentos saudáveis com as pessoas, essa é uma porta para a evangelização, porque essas pessoas vão levar em consideração aquilo que você vai falar. Ela não te vê e nem deve ver você como pessoa perfeita que não erra, e você não deve passar isso para ela, mas ela vai confiar em você porque você tem demonstrado carinho e amor para com ela. E foi isso que aconteceu com Paulo. E imediatamente, quando surgiu a oportunidade, ele começou a anunciar, então, as verdades cristãs, as verdades que ele cria. E, a partir do versículo 24, ele começa, então, a falar da sua crença. Ele apresenta Deus como o Criador de todas as coisas, diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, que Deus não necessita de coisa alguma, mas precisamos de tudo que ele nos dá. Deus está envolvido com a sua criação, ele se importa. Deus quer que o busquemos de todo o coração. Deus nos deu evidência de sua existência pelas coisas criadas, pela sua palavra e especialmente por meio de Jesus Cristo. Deus pede que nos voltemos a Ele, e é interessante que no final da sua fala sobre Deus, ele fala algo que muitas vezes nós temos esquecido de falar hoje. Parece que não é mais politicamente correto, e por isso nós não estamos mais falando sobre o juízo. E Paulo diz que Deus é paciente, mas algum dia Ele haverá de julgar o mundo. Ele haverá de julgar o mundo. E nós estamos convivendo com pessoas que podem sim estar caminhando para o inferno. E nós não estamos fazendo nada para alertá-las disso. William Booth, o fundador do Exército da Salvação, ele diz o seguinte, que o treinamento que ele queria dar para os seus soldados era o seguinte: passar 5 minutos espiando o inferno, como era lá. Esse era o treinamento que, se ele pudesse, ele queria dar aos seus soldados. Ficarem ali 5 minutos espiando. Nós vivemos dias que nós não precisamos mais nem ter essa experiência, porque a gente tem visto tanta coisa triste acontecendo. Quantas pessoas se perdendo, se matando, quantos crimes bárbaros, quantas pessoas sem o amor de Jesus Cristo no coração. E essas pessoas estão caminhando para a perdição. E às vezes nós estamos tranquilos, como se isso não tivesse nada a ver com a gente, mas tem.
Eu e você não somos responsáveis pela resposta das pessoas ao Evangelho, mas eu e você somos responsáveis por compartilhar a nossa fé. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O texto termina dizendo que algumas pessoas se agitaram, né? E começaram a chamá-lo de tagarela. Se bobeasse, ele seria apedrejado ali também, né? Algumas pessoas disseram assim, olha, nós vamos ouvi-lo depois. E o texto termina dizendo que alguns creram. Um Areopagita, alguém que era importante dentro daquele cenário de Areópago, Dâmaris, uma mulher importante da sociedade, e muitas outras pessoas. Paulo passou por ali despretensiosamente, não era a sua intenção debater com ninguém, ele estava ali aguardando o grupo para seguir viagem, mas nós não estamos neste mundo por acaso. Nós não estamos indo para os hospitais enfermos, doentes por acaso. Tia Maria Struck, que o seu Wilson e a dona Edna conhecem muito bem, tia Maria tinha feito mais de 26 cirurgias, e às vezes ela frequentava muito Veracruz. Eu chegava para ela, para orar com ela, para consolá-la, e ela que me consolava. Ela dizia, filhinho, é assim mesmo que ela dizia, filhinho, eu não sei porque que eu estou aqui. Aliás, eu sei sim, Deus me trouxe aqui para falar de Cristo para alguém aqui. Né? E ela tinha oportunidade até de compartilhar com as freiras do Veracruz, né? Do amor de Cristo, da salvação, e ela recebia todo o carinho. Então, nós não estamos nessa vida por acaso. Você não é colocado numa situação e você pensa assim, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Paulo foi levado ali para que pudesse deixar pessoas ali conhecendo a verdade e o Evangelho. Essa é uma boa forma de nós nos aproximarmos das pessoas que estão vivendo no engano e na mentira. Lição de casa. A lição permanente é conhecer as verdades bíblicas, é procurar entender cada vez mais a palavra de Deus, mas a lição de casa que eu gostaria de deixar para vocês é conhecer a respeito dessas três seitas, os Mórmons, os Testemunhas de Jeová e a Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se você quiser conhecer a apostólica da Avó Rosa, vai lá que você vai encontrar muita coisa, tá? Mas eu não sei em que grupo você está inserido. Às vezes você tem pessoas que servem outras seitas, budistas, Seixonoye, regiões orientais, né? As seitas afros, né? Não sei. Procure conhecer. Mas eu gostaria de desafiar a isso, principalmente porque nos dias 17 e 26 nós vamos sair para as nossas praças aqui para evangelizar as pessoas que estão à nossa volta. Será que as pessoas sabem que há uma igreja presbiteriana aqui? Será que as pessoas conhecem o que nós pregamos, o que nós cremos? As crianças estão nos puxando para fora da sinagoga, para a praça, como Paulo foi para a praça, para ver o que acontecia ali. Nós temos ido muito na praça aqui para comer pastel, para comer, eu gosto muito daquela comida japonesa ali, como é que chama? O yakisoba, né? Nós vamos muito para isso, ver as obras de arte ali, mas vai ser desafiador. Eu não sei se a igreja, ao longo da sua história, fez isso alguma vez, mas é uma oportunidade da gente ir nessas praças e mostrar a nossa cara, ganhar as pessoas pela amizade, pelo carinho, né? E as crianças estão nos dando exemplo disso. Vamos sair da sinagoga e vamos para a praça para ver o que está acontecendo ali. E vamos ver para onde Deus nos conduz, a quem Ele quer que nós alcancemos. Há serviço certo para você, irmão, né? Para todos nós, mas que implica na nossa total devoção. Quantos há que estão longe, distante da verdade, vivendo vidas vazias, ou sendo enganadas, Se nós tivermos oportunidade, quem sabe nós vamos estudar um pouquinho, né, de como as seitas trabalham, e nós vamos ver que elas trabalham muito nisso, no engano, prendem as pessoas, lançam jugo sobre ela, e nós somos chamados por Cristo para libertar essas pessoas do engano e da mentira. Que Deus nos abençoe, que Ele nos faça compreender mais e mais a sua palavra, para que todo aquele que pedir razão da nossa fé,
nós possamos estar prontos para responder e anunciar a salvação que há em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrarmos? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concede na tua casa, para juntos estudarmos a tua palavra e exemplos e modelos como esse do apóstolo Paulo, que nos ensinam a como reagir, a como confrontar, a como anunciar a tua palavra de forma sábia, de forma mansa, com temor, mas também, ó Deus, apresentando a verdade absoluta da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos para que nos nossos relacionamentos, nesses dias de tanto pluralismo e relativismo, nós ergamos bem alto a bandeira do Evangelho, porque só assim essas pessoas encontrarão a vida verdadeira, o significado da vida, e que muitas pessoas, por nosso intermédio, possam crer em Jesus Cristo. Ainda que muitas rirão de nós, nos desprezarão, mas muitas terão oportunidade de conhecer a tua palavra. E isto será obra do teu Santo Espírito, agindo em nós e por nós, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu deixei 2 sites, escritos ali. O ICP tem essa série apologética, não sei se eles produzem ainda, eu creio que sim, que você pode adquirir, e é um material muito interessante que estuda as seitas principais que nós temos aqui no nosso país e no mundo. Tá bom? Eu vou deixar até aqui, se alguém quiser conhecer esse material, pode fazê-lo. Deus abençoe a todos e a todas.